Eles olhavam para o céu e paravam de respirar. Não era uma estrela, nem um deus. Era algo diferente, uma chama errante atravessando o firmamento, como se o próprio universo tivesse algo a dizer. Naquele instante, os sacerdotes subiram aos templos, os reis se ajoelharam, e o povo soube. O aviso havia voltado. Desde a Babilônia até o coração da América, cada vez que uma luz cortava o céu, um império tremia. E alguns desses avisos vieram antes do fim. Hoje, vamos viajar pelas civilizações que acreditaram que os cometas não eram apenas rochas geladas, mas mensagens cósmicas, anunciando mudanças que poderiam destruir ou salvar o mundo. Você está no Ecos da História, onde curiosidades escondidas do passado ganham vida. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas, que vão surpreender você. Imagine um silêncio que parece segurar o ar. O deserto dorme, mas lá do alto de um zigurate, uma chama tremula. Um sacerdote babilônico observa o firmamento como quem lê um livro vivo. Cada ponto de luz é uma frase, cada movimento, uma palavra. E quando algo corta o céu, ele entende: os deuses estão falando outra vez. Na antiga Babilônia, os templos eram mais do que lugares de fé. Eram torres erguidas para vigiar o céu e decifrar o invisível. Os cometas, chamados de estrelas que mudam de forma, surgiam de repente, brilhantes e inquietos. Ninguém sabia de onde vinham, mas todos sabiam o que significavam. Um aviso, um lembrete de que o poder humano é frágil diante do desconhecido. Esses homens não viam o céu como um espetáculo, mas como um código divino. Cada luz errante podia anunciar guerra, fome ou o fim de um rei. Os sacerdotes liam o medo nas estrelas e o traduziam em argila. E o mais impressionante, algumas dessas tabuletas ainda existem. Nelas, há registros tão precisos que os cientistas modernos reconhecem o cometa Halley. Mas para aqueles antigos observadores, aquilo não era ciência, era profecia. Um cometa não passava sem propósito. Era como uma carta enviada pelos deuses, uma mensagem escrita em fogo e movimento. O povo temia olhar para o céu, mas também não conseguia desviar o olhar. Afinal, e se fosse o último aviso? Imagine viver em um tempo em que uma simples luz poderia mudar o destino de um império. O rei consultava seus sacerdotes antes de qualquer decisão. "O que dizem as estrelas esta noite?" perguntava. E a resposta podia decidir o futuro de milhares. Curioso pensar que a sorte de uma nação podia depender do brilho de uma cauda no escuro. O céu era a mais antiga forma de poder. Quem sabia lê-lo, controlava o medo dos outros. Um cometa podia ser interpretado como um sinal de bênção ou de ruína, dependendo do interesse de quem falava. E convenhamos, se alguém dissesse que os deuses estavam do seu lado, quem iria duvidar? Era o tipo de marketing que nem precisava de panfleto. Mas mesmo entre o poder e o medo, havia algo mais profundo. Os babilônios acreditavam que o universo era um espelho. Se o céu mudava, o mundo também mudava. Era uma dança entre o visível e o invisível, e cada cometa era um passo dado pelos deuses. Um espetáculo que lembrava aos homens o quanto eram pequenos, e, paradoxalmente, o quanto queriam entender tudo. Certa noite, uma estrela flamejante cruzou o horizonte de Ur. O povo correu para os templos, apavorado. Os sacerdotes, tremendo, disseram que era o presságio de uma praga. Dias depois, uma doença devastou a região. Coincidência ou profecia cumprida? O fato é que ninguém ousou rir. Bom, quase ninguém. Havia sempre um cético que preferia morrer duvidando. Você já percebeu como ainda fazemos a mesma coisa? Quando algo inexplicável acontece, corremos para buscar sentido. Uma estrela cadente, um sonho estranho, um eclipse. Sempre queremos acreditar que há uma mensagem escondida. Talvez os babilônios e nós sejamos feitos da mesma curiosidade. Só trocamos os templos por telescópios. As tabuletas que sobreviveram falam sobre mais do que astronomia. Elas revelam o coração humano tentando entender o incontrolável. Ao olhar para o céu, o homem antigo via medo e esperança. Ele acreditava que podia decifrar o caos e prever o amanhã. No fundo, era um ato de fé, e talvez o mais humano de todos. E se o último aviso das civilizações antigas não fosse sobre o passado, mas sobre o futuro? E se cada luz que riscou o firmamento deixasse uma lição que ainda não aprendemos? A de que nada é eterno, nem os impérios,
nem o poder, nem a glória. Tudo que sobe, um dia desaparece no escuro, e o céu apenas observa. Os escribas babilônicos registravam cada aparição com uma precisão impressionante. Escreviam o dia, a direção, a cor da cauda, até a duração do brilho. E hoje, milhares de anos depois, esses relatos coincidem com os cálculos modernos. É quase como se o passado dissesse: nós avisamos. E talvez tenham avisado mesmo. Para eles, cada cometa era o sopro de um Deus limpando o mundo. Um ciclo natural de destruição e renovação. O fogo que vem para que o novo possa nascer. E essa ideia, tão antiga, soa estranhamente atual. Porque, convenhamos, a humanidade continua precisando de um empurrão cósmico de vez em quando. Imagine o impacto de ver um cometa pela primeira vez, sem entender o que era. Uma luz cortando o céu, crescendo a cada noite, sem desaparecer. Havia quem chorasse, quem se ajoelhasse e quem aproveitasse para vender amuletos contra o fim do mundo. Sim, até na antiguidade já existia gente criativa no comércio do medo. Os sacerdotes, por sua vez, levavam o trabalho a sério. Eles passavam noites acordados, comparando registros, consultando presságios, tentando entender o que o céu queria dizer. E o peso disso era enorme. Porque se errassem, podiam ser punidos. Se acertassem, o medo do povo crescia. Nenhum deles dormia em paz. Ainda assim, continuavam olhando, continuavam escrevendo, continuavam acreditando. E hoje, graças a isso, nós sabemos o que eles viam, o que sentiam e o que temiam. Aquelas tabuletas são o eco do primeiro contato humano com o infinito. E nelas, talvez, esteja escondido o primeiro capítulo do último aviso. Pense por um instante, será que realmente evoluímos tanto? Hoje temos telescópios, satélites e fórmulas. Sabemos o que é um cometa, mas será que entendemos o que ele significa? Os babilônios olhavam para o céu e ouviam mensagens. Nós olhamos e ouvimos notificações. Talvez o verdadeiro aviso nunca tenha deixado de existir. Apenas mudou de forma. Antes, era uma luz. Agora, é um planeta em aquecimento, mares subindo, floresta sumindo. O céu continua tentando nos alertar, mas a gente finge que é coincidência. E quando as consequências chegam, chamamos de imprevistos. O universo deve rir da nossa teimosia. Essas histórias antigas resistiram porque falam de algo essencial. Atenção! Enquanto olharmos para cima, ainda há esperança. Mas quando o homem parar de buscar sentido no que o cerca, o aviso perderá o valor. Talvez o fim não chegue com fogo, mas com distração. E, convenhamos, disso nós entendemos bem. Os babilônios sabiam que o céu não repete mensagens por acaso. Cada geração recebe o mesmo recado de um jeito diferente. Alguns o transformam em fé, outros em ciência, outros em silêncio. Mas a mensagem é sempre a mesma: tudo passa, menos o ciclo. E no fim, o último aviso é apenas o primeiro, de novo. As civilizações antigas ouviram o céu e registraram o que viram. Hoje, nós temos esses registros como espelhos. Não para temer, mas para lembrar. Porque o céu muda, e quando muda, o mundo muda junto. E cada cometa que risca a noite é um lembrete de que o tempo ainda tem voz. E se amanhã uma luz cruzar o firmamento, você vai olhar para ela e sorrir? Ou vai se perguntar o que ela quer dizer? Talvez não seja o fim, mas o começo de algo novo. Os antigos chamariam de profecia. Nós chamamos de curiosidade. No fim, todos estão falando da mesma coisa: o medo de perder o controle. Os deuses, o cosmos, o destino, nomes diferentes para a mesma busca. E enquanto essa busca existir, o homem continuará olhando para o alto. Porque o céu é o espelho da alma humana. E talvez o último aviso das civilizações antigas seja: nunca pare de olhar para ele. Enquanto a Babilônia decifrava o medo nas estrelas, do outro lado do mundo outro povo fazia o mesmo, só que com disciplina, precisão e pincel. A China antiga via o céu como um gigantesco pergaminho dos deuses, onde nada acontecia por acaso. Lá, o firmamento era observado não só com o coração, mas com cálculos, medições e um respeito quase religioso. Durante a dinastia Han, há mais de 2 milênios, os astrônomos chineses criaram algo extraordinário: o primeiro atlas de cometas do mundo. Um manuscrito de seda, encontrado séculos depois em Mavandui,
que trazia 29 tipos diferentes de cometas. 29 formas, 29 mensagens, cada uma com um significado tão preciso que parecia escrita pelo próprio céu. Um cometa em forma de lança? Guerra. Um cometa em forma de escova? Epidemia. Um cometa que se curvava como uma serpente? A morte de um rei. Eles chamavam esses corpos luminosos de estrelas vassouras, como se o cosmos estivesse limpando o mundo dos pecados humanos. É poético, não é? O universo passando uma faxina geral na humanidade. Mas o que impressiona é a seriedade com que eles tratavam isso. Não era superstição popular, era um estudo, quase uma ciência espiritual. Os astrônomos do imperador passavam noites desenhando, comparando e classificando cada brilho, como quem monta o catálogo de uma biblioteca celeste. O céu era um livro, e eles eram os bibliotecários das estrelas. Pense no impacto. Um povo inteiro acreditando que cada forma no céu tinha uma consequência na Terra. Se o cometa aparecia sobre o norte, era sinal de revolta. Se surgia no sul, prenúncio de pragas. E quem ousasse ignorar esses sinais, dizia-se, despertaria a ira dos deuses. Parece exagero? Talvez. Mas a China prosperou por séculos seguindo esses manuais divinos. Os governantes chineses confiavam tanto nessas previsões que algumas decisões imperiais eram adiadas por causa de um cometa. Imagine o Conselho Real. Generais preparados para a guerra e, de repente, o astrônomo entra e diz: Majestade, uma estrela vassoura surgiu no leste. Silêncio total. Todos sabiam que não se discutia com o céu. E o mais curioso é que, muitas vezes, o presságio se cumpria. Após certos cometas, vieram secas, mudanças políticas e até rebeliões. Coincidência? Talvez. Mas para os antigos chineses, isso era confirmação. Eles acreditavam que o cosmos reagia à conduta humana, como um espelho moral. O cometa não apenas avisava, ele julgava. É fascinante perceber como o medo pode gerar conhecimento. A cada aparição, os sábios chineses aprimoravam seus registros. Comparavam caudas, direções e durações, buscando padrões. Era o início da observação astronômica sistemática e também da astrologia imperial. O céu não era só mistério, era política, era ciência, era destino. E se pararmos para pensar, talvez eles tivessem percebido algo que a modernidade esqueceu. A Terra e o cosmos não são separados. Um depende do outro. Cada impacto, cada poeira, cada luz distante influencia nossa vida de algum modo. Os antigos só deram a isso o nome que conseguiam compreender: vontade divina. Você já imaginou viver numa época em que o erro de um astrônomo poderia custar a cabeça? Pois era assim. Se o cometa significasse guerra e o imperador ignorasse o aviso, o povo culpava o observador. Se o presságio fosse mal interpretado, o castigo era severo. Ou seja, ninguém queria errar quando o remetente era o próprio universo. Esses registros de Mavandui, guardados por milênios, são mais do que curiosidades arqueológicas. Eles mostram que a China antiga não via o céu como um mistério distante, mas como parte da sua história viva. Para eles, o cometa não era o fim, era o início de um novo ciclo. Uma vassoura celeste que limpava o palco antes de outra era começar. E aqui está o ponto mais intrigante. Muitos desses cometas coincidiam com momentos de virada na história chinesa. Quedas de dinastias, pragas devastadoras, mudanças de poder. Será que era apenas coincidência ou uma forma simbólica de registrar tempos de crise? Talvez o cometa não causasse o caos, apenas o anunciava. O tempo passou, mas essa ideia não morreu. Ainda hoje, alguns chineses chamam os cometas de estrelas da mudança. E, de certa forma, quem poderia dizer que estão errados? Cada cometa nos lembra que o universo continua se movendo, mesmo quando fingimos que está tudo sob controle. A mensagem parece a mesma, só muda a embalagem. E se esses antigos sábios estivessem certos? E se o cosmos realmente se comunicasse conosco em linguagem de luz? Talvez a diferença esteja em quem escolhe ouvir. Os babilônios tinham medo. Os chineses, respeito. E nós, o que temos? Notificações piscando, mas quase nunca o tempo de olhar para o céu. O Atlas de Cometas da dinastia Han é mais do que um documento. É um testemunho de como o ser humano sempre tentou conversar com o infinito. Enquanto gravavam formas em seda, eles estavam, na verdade, deixando um lembrete para o futuro. Tudo muda, e o céu sempre avisa primeiro.
O resto é questão de saber ler os sinais. Mas será que esses sinais ainda aparecem? Quando uma luz cruzar o céu da próxima vez, você vai lembrar dessas histórias? Talvez ela não anuncie guerra nem praga, mas algo dentro de você vai se mover. Porque, no fundo, o universo continua enviando mensagens, e cada cometa é apenas mais uma carta antiga que volta a ser lida. Afinal, se o céu é o mesmo, talvez o aviso também seja. As civilizações passam, mas os sinais permanecem. A Babilônia caiu, as dinastias se foram, mas o firmamento continua riscando lembretes no escuro. E o último aviso das civilizações antigas pode estar exatamente ali, brilhando acima de nós, esperando que alguém finalmente o compreenda. Roma, 44 anos antes do nascimento de Cristo. O império mais poderoso do mundo estava mergulhado em luto. Júlio César, o homem que parecia invencível, havia caído sob as lâminas de seus próprios aliados. A cidade, ainda coberta pelo cheiro do ferro e do medo, parou para assistir aos jogos fúnebres. E foi então que o céu resolveu participar da história. Durante 7 noites, uma luz cortou o firmamento romano. Um cometa, intenso, flamejante, impossível de ignorar. O povo olhou para cima e sussurrou: era a alma de César subindo aos céus. Um presságio? Um aviso? Talvez. Mas para Roma, cansada de sangue, aquilo parecia um sinal de esperança. Até o medo parecia ter sido substituído pela admiração. Otaviano, o herdeiro do trono e um dos homens mais astutos da história, viu naquele brilho uma oportunidade que nenhum general ousaria desperdiçar. Mandou cunhar moedas com o símbolo do cometa e declarou: é o sinal dos deuses. César foi divinizado. Em poucas palavras, transformou uma tragédia em propaganda divina. Marketing político com luz própria. E funcionou. O povo acreditou. Os inimigos se calaram. A partir daquele momento, Roma deixou de ver os cometas como sinais de destruição. Eles se tornaram símbolos de glória, de poder, de renascimento. O que antes era temor virou fé. O céu continuava o mesmo, mas os homens decidiram interpretar suas mensagens conforme a conveniência do trono. É curioso, não é? A mesma luz que, em Babilônia, anunciava o fim, em Roma passou a anunciar um novo começo. Tudo depende de quem conta a história. Um cometa pode ser visto como aviso ou como bênção, e Roma escolheu a segunda opção. Porque impérios não gostam de admitir que o universo possa ameaçá-los. Mas pense comigo, e se aquele cometa fosse, de fato, um lembrete? Um sinal silencioso de que até os grandes caem? A Roma de César parecia eterna, mas em poucas gerações também seria lembrança. Talvez o cometa não tivesse coroado um deus. Talvez tivesse avisado o que estava por vir. Só que ninguém quis ouvir. Otaviano, agora Augusto, o primeiro imperador, usou o símbolo do cometa em templos, bandeiras e moedas. O céu virou propaganda, o divino virou política. É irônico, mas o último aviso das civilizações antigas foi, em Roma, transformado em logotipo. Quando os deuses falam, os homens respondem com mármore e ouro. Durante séculos, os romanos celebraram o cometa de César como sinal de bênção. Mas o que era bênção também podia ser ironia. O império que se achava eterno caiu. As moedas sumiram, os templos ruíram, e o céu continuou lá, brilhando como sempre. Parece que o universo tem um senso de humor afiado quando o assunto é vaidade humana. Você já reparou como fazemos o mesmo hoje? Transformamos tragédias em slogans, sinais em manchetes e o mistério em marketing. Roma, nesse sentido, nunca desapareceu, apenas mudou de formato. O cometa de César ainda brilha em cada tentativa humana de controlar o que não pode ser controlado. E, de certa forma, ainda acreditamos que podemos negociar com o cosmos. Mas há algo bonito nessa história também. Mesmo que por interesse, Roma olhou para o céu e acreditou que havia algo maior. Em meio ao poder e à corrupção, ainda restava uma fagulha de fé. Talvez o último aviso das civilizações antigas seja justamente esse. Nenhum império sobrevive sem acreditar em algo além de si mesmo. No fim, o cometa que coroou César não falou apenas sobre ele, falou sobre todos nós. Sobre a necessidade de encontrar sentido naquilo que não entendemos. Sobre o impulso humano de transformar medo em esperança. E sobre o fato de que, não importa o quanto tentemos controlar o destino, sempre haverá algo acima de nós, riscando o céu e lembrando quem realmente tem o poder.
O céu havia falado. E os homens, como sempre, ouviram o que queriam. Mas o universo não escreve recado sob encomenda, ele apenas repete o que é eterno. E o brilho daquele cometa, que atravessou Roma como uma cicatriz de luz, continua ecoando pelos séculos, como se ainda dissesse: o aviso foi dado. A história, mais uma vez, está se repetindo. Do outro lado do oceano, séculos depois de Roma, outro povo também aprendeu a ler o céu e a temê-lo. No coração do México pré-colombiano, os sacerdotes do poderoso Império Azteca observavam o firmamento com olhos atentos e alma inquieta. Cada brilho, cada sombra, cada raio de luz era interpretado como o movimento de um deus. E, em uma noite que mudaria a história, algo diferente surgiu. Uma estrela fumegante cruzou o horizonte, deixando um rastro que parecia incendiar o próprio céu. Diziam que seu brilho era tão intenso que iluminava templos e lagos durante a madrugada. Uns afirmavam que o fenômeno durou uma noite, outros que ficou visível por um ano inteiro. O fato é que ninguém em Tenochtitlan conseguiu esquecer aquela visão. Os sacerdotes se reuniram em pânico. As oferendas se multiplicaram. O povo perguntava: o que os deuses querem de nós desta vez? As respostas eram vagas, cheias de temor. A estrela fumegante, diziam, era o sinal de que as divindades estavam furiosas. O céu, mais uma vez, parecia estar avisando, e o presságio não seria esquecido. Pouco tempo depois, o império que parecia invencível começou a ruir. Não por magia, mas por destino. As caravelas surgiram no horizonte e com elas vieram doenças, armas e promessas quebradas. O cometa havia passado, mas sua mensagem parecia ecoar no coração de todos. O mundo dos deuses estava prestes a cair diante do mundo dos homens. Coincidência? Talvez. Mas é curioso como o brilho de uma estrela pôde anteceder a queda de um império inteiro. Para os astecas, aquilo não foi um acaso, foi um anúncio. Eles acreditavam que os deuses sempre avisavam antes de agir, e que quem não escutasse seria esquecido pela própria terra. E, de fato, o aviso veio, só que ninguém sabia como responder. Há algo profundamente humano nessa história. O medo do desconhecido, a tentativa de negociar com o destino, o desejo de que os céus mudem de ideia. Os astecas acreditavam que cada era do mundo terminava com fogo e renascimento, e talvez aquele cometa fosse o marcador de mais um desses ciclos. A diferença é que, desta vez, o renascimento não veio para eles. Imagine o que passava pela mente daqueles sacerdotes ao ver o brilho cortando o firmamento. Sabiam que era o fim? Ou apenas mais um sinal entre tantos? As crônicas dizem que as cerimônias se intensificaram, que os templos se encheram de fumaça e cânticos. O povo chorava, o rei orava, e o céu, indiferente, continuava brilhando. É triste, mas também poético. A estrela fumegante se tornou o último espetáculo dos deuses astecas antes do silêncio. Depois dela, vieram o ferro, a pólvora e a cruz. As vozes que traduziam o céu foram caladas, e os símbolos perderam o sentido. E, no entanto, a história ficou, um lembrete de que o universo fala até quando ninguém mais está ouvindo. Mas pense comigo, e se o cometa não tivesse vindo para destruir, e sim para avisar? E se o verdadeiro fim não foi a chegada dos conquistadores, mas o esquecimento do que o céu tentava ensinar? A lição pode ter sido simples. Tudo que é poderoso um dia cai, e quem ignora os sinais do tempo acaba sendo varrido por ele. Talvez por isso essa história ainda nos comova tanto. Porque todos nós, em algum momento, vemos o cometa da mudança se aproximar e fingimos que não é nada. Fechamos os olhos e seguimos, esperando que o aviso seja para outro. E, quando percebemos, o antigo mundo já não existe mais. Foi assim com eles, e continua sendo assim conosco. Mesmo hoje, há quem diga que estrela fumegante ainda aparece de tempos em tempos, não no céu, mas nas crises, nas quedas, nas revoluções. Ela vem disfarçada de mudança, de desafio, de perda. E, se pensarmos bem, talvez seja esse o verdadeiro poder dos cometas. Lembrar-nos de que nenhum império, nenhuma certeza, nenhum orgulho é eterno. O céu parece ter um talento especial para repetir lições. Mostrou isso aos babilônios, aos chineses, aos romanos e aos astecas. E agora, talvez, esteja mostrando novamente, a nós. O último aviso das civilizações antigas continua vivo, apenas trocou de palco. O firmamento ainda fala, mas a pergunta é, será que ainda sabemos escutar?
O Egito sempre olhou para o céu com um tipo diferente de sabedoria. Não apenas para adorar deuses, mas para entender o equilíbrio entre a terra e o divino. E, talvez por isso, tenha sido lá que o cosmos deixou uma de suas marcas mais misteriosas. Uma lembrança silenciosa de que o poder dos deuses pode, literalmente, cair do céu. No coração do deserto do Saara, os cientistas encontraram algo que não parecia deste mundo: fragmentos de um vidro natural de pureza quase perfeita, espalhados por quilômetros. Nenhum vulcão, nenhum forno humano, nada conhecido poderia tê-lo criado. O calor necessário para fundir aquela areia era superior a 2000 graus. Algo colossal tinha acontecido ali. E no meio desse mistério, um detalhe ainda mais fascinante. No tesouro de Tutancâmon, o jovem faraó, havia um broche com uma pedra translúcida e dourada, esculpida há mais de 3000 anos. Por séculos, ninguém soube de onde vinha, até que a ciência moderna revelou: aquele cristal nasceu do impacto de um cometa sobre o deserto egípcio, milhões de anos antes. Não existe nenhum texto nas paredes, nenhum papiro que conte o acontecimento. Nenhum escriba registrou a explosão que transformou a areia em vidro. Mas o Egito fez algo ainda mais poético: usou a própria matéria como memória. O cristal de Tutancâmon é a lembrança física de um aviso celeste, um toque literal dos deuses do céu sobre a terra. É curioso pensar que, enquanto os babilônios escreviam em argila e os chineses em seda, o Egito escreveu sua história em vidro. Um fragmento de cometa escondido no coração de uma joia real. Não como um presságio, mas como uma cicatriz de luz, preservada por milênios. O universo, ao que parece, deixou sua assinatura nas relíquias da civilização mais mística da Terra. O que os faraós pensariam se soubessem a origem dessa pedra? Talvez a chamassem de lágrima divina, ou de mensagem dos deuses. E quem poderia negar? Aquela luz dourada no peito do faraó era o testemunho de que o céu e a terra sempre estiveram ligados, e que os deuses, de tempos em tempos, ainda descem para nos lembrar disso. E há uma ironia magnífica nisso tudo. O Egito, o império que construiu pirâmides para desafiar o tempo, também guardou em silêncio a lembrança de um evento que destrói tudo que toca. É como se o cosmos tivesse deixado uma assinatura para os curiosos do futuro: eu estive aqui. E, ao que tudo indica, não foi uma visita tranquila. Talvez esse seja o verdadeiro último aviso das civilizações antigas. Não as profecias nem os medos, mas as marcas que permanecem: pedras, escritos, vidros, memórias. Todas gritam a mesma mensagem: o universo fala, e nós fazemos parte dele. O que muda é o quanto conseguimos ouvir antes que o próximo aviso chegue. O Egito nos ensina que nem todo aviso vem em palavras. Às vezes, vem em forma de luz, de calor, de vidro moldado por fogo celestial. E, quando olhamos para essas relíquias, não estamos apenas admirando arte antiga, estamos olhando para o resultado de um diálogo entre o homem e o cosmos. Um diálogo que nunca terminou. Então, da próxima vez que você ver o brilho do sol no deserto ou a cauda de um cometa riscando o céu, lembre-se: os antigos não eram ingênuos. Eles apenas prestavam mais atenção. O último aviso das civilizações antigas pode estar em cada fragmento de vidro, em cada estrela, em cada silêncio do universo. E talvez o verdadeiro segredo não seja decifrar o aviso, mas não esquecê-lo. E quando unimos todas essas histórias, as tábuas de argila da Babilônia, os manuscritos de seda da China, as moedas de Roma, os presságios dos astecas e o vidro do deserto do Egito, algo extraordinário se revela. São peças espalhadas por milênios, fragmentos de um mesmo diálogo entre o homem e o cosmos. Um diálogo antigo, e ainda inacabado. Cada civilização, com sua fé, sua ciência e seu medo, olhou para o mesmo fenômeno. Um rastro de fogo cortando o céu. E, em cada canto do planeta, o significado era sempre o mesmo: mudança. Quando a luz atravessava as trevas, o mundo nunca mais era o mesmo. É como se o universo, paciente e insistente, repetisse o mesmo aviso em todas as línguas da Terra. Para os babilônios, era o castigo dos deuses. Para os chineses, a limpeza do mundo. Para os romanos, o símbolo do poder divino. Para os astecas, a fúria do firmamento. E para o Egito, a lembrança silenciosa de que o céu pode tocar a terra. Diferentes vozes, mesma mensagem: nada é eterno, tudo muda quando o céu fala. Os cometas não eram apenas pedras geladas cruzando o vazio. Eram espelhos cósmicos, refletindo o destino das civilizações que os observavam.
Cada luz no firmamento parecia dizer: olhe para cima. O que vocês constroem, um dia, também passará. E talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido o cometa em si, mas o que ele despertava dentro de cada olhar humano. Pense nisso, talvez o último aviso não venha do espaço, mas de dentro de nós. Da nossa pressa em ignorar o que é grandioso, do nosso hábito de só olhar para o céu quando algo dá errado. O universo não grita, ele sussurra e espera que a gente preste atenção. Os antigos ouviram. Nós, talvez, tenhamos desaprendido. E se o próximo aviso já estiver acontecendo, e ninguém estiver olhando? Porque o céu sempre tentou falar, mas nós sempre respondemos com silêncio. E cada vez que um cometa cruza o horizonte, ele não está apenas iluminando o espaço, está iluminando as mesmas perguntas que o homem faz desde o início dos tempos. Quem somos? De onde viemos? E o que o universo ainda está tentando nos contar? Talvez a resposta esteja nas estrelas, mas o aviso, esse, está aqui embaixo, esperando que a gente acorde. E você? Acredita que os antigos realmente receberam um aviso dos deuses? Ou tudo não passa de coincidência cósmica? Deixe aqui nos comentários. Quero saber qual dessas histórias mais te surpreendeu. Porque às vezes, o passado não desaparece. Ele apenas espera que a gente olhe para o céu novamente.